Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Vamos continuar o nosso minicurso do Estatuto dos Servidores da Prefeitura de Várzea Grande, do município de Várzea Grande. Nós iremos explicar hoje um assunto muito importante, um assunto que com certeza você vai utilizar na prática, que é a nossa famosa posse e o exercício. Né? O que é o exercício? É o efetivo exercício, o efetivo trabalho nas atividades do cargo público. Né? Então, vem comigo aqui, né? Nós temos aqui, né? Qual que é o objetivo disso aqui tudo? Ó, é esse aqui, cara, a palavrinha com 5 letras, né? Cargo, né? Então, para você almejar, desejar ocupar uma vaga do cargo, você tem que ser aprovado em concurso público. Bacana. Para os cargos efetivos, né? Depois que você foi aprovado no concurso público, nós temos um ato governamental, né? Um ato do prefeito chamado ato de nomeação, que deverá ser publicado em diário oficial do município, né? É claro que nós já estudamos o assunto concurso público, nós já estudamos o assunto nomeação, né? E agora nós vamos estudar o assunto posse, né? Depois que você é nomeado, né? Essa nomeação vai constar o seu nome, não é isso? Vai constar o seu nome, vai constar lá todos os requisitos, as documentações necessárias e os processos necessários que você deverá apresentar na sua posse. Nós já veremos o seguinte, que a posse são 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Atenção nessa data, cara, porque essa data aqui costuma ser cobrada em provas de concurso. Então, você chega lá na repartição pública, de acordo no endereço certinho que o ato de nomeação constou, né? Você tem esse prazo, 30 mais 30, prorrogados por mais 30, você vai lá, você vai assinar um termo de posse. É um documento da autoridade, que a autoridade vai assinar, comprovando, atestando que você entrou, você tomou posse dentro do prazo previsto e apresentou todas as documentações necessárias. A partir desse momento aqui, você ainda não é servidor público, né? Você vai ter que entrar em exercício. O que é isso? Você tem 30 dias depois do termo de posse para você comparecer à repartição pública. Você deve se apresentar ao chefe imediato, seu chefe imediato. Na posse você vai ter essas informações. Eu estou aqui, eu sou o Luiz, eu vim apresentar as minhas atividades aqui no termo de posse. Pronto. Então, esta aula nós vamos trabalhar estes assuntos, e tem detalhes, tem muitos detalhes, isso costuma ser cobrado em provas de concurso. Bacana? Então, vem comigo, né? Mas essa estrutura aqui, ó, esse aqui é o mapa mental que você tem que ter, que eu tenho certeza que você não vai esquecer. Isso aqui é básico para todos os demais concursos, né, estatutos. É claro, a LC 04, a gente vai apresentar para vocês. O prazo de posse é diferente e o prazo de exercício é diferente, né? A posse está no título 2, tá? Na seção 4, posse e exercício, né? Nessa seção 4, posse e exercício, nós vamos trabalhar 3 assuntos. Vamos trabalhar o assunto posse, vamos trabalhar o assunto exercício e vamos trabalhar o assunto estágio probatório. Vem comigo, né? Conceito oficial de posse. Vem aqui, ó. Posse. Posse é o quê? É a investidura no cargo público mediante aceitação expressa das atribuições, direitos, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, como compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado, né? E aí, professor, eu podia passar já para o parágrafo 1, para o primeiro parágrafo, mas eu vou explicar mais um pouco. Então é o seguinte, gente, tudo circula dentro da palavrinha mágica, cargo, né? Todos os cargos, tá certo? Tem as atribuições, tá? Professor, o que vem a ser essas atribuições? Cara, cada cargo é um cargo específico. Cargo de professor vão ter atribuições de professor.
Cargo de médico, atribuições de médico, ou seja, ele vai fazer aquilo que está prevista nas suas atribuições. Então, está lá, né? São as atribuições. O que mais, professor? Todo cargo tem os direitos, ok? Tem os direitos. Todos os cargos têm os deveres. Todos os cargos têm as suas respectivas responsabilidades. Esses 3 pontos, direitos, deveres e responsabilidades, nós estudaremos, estão previstos no acordo no município de Várzea Grande, na Lei 1164 de 91, que nós estudaremos nessa aula, né? Então, está aqui para vocês, né? Então, cargo público, tá? Então, você tem que chegar lá, você tem que fazer uma aceitação expressa, ampliando um pouco o nosso conceito. Essa a aceitação expressa por escrito, né? E assinada, ok? Assinada, né? Ok? Inerentes ao cargo, você vai estar aceitando as suas atribuições, ciente dos seus direitos, deveres, responsabilidades, lá vai ter o código de ética, papapá, tudo certinho, né? Ó, inerentes ao cargo, com o compromisso de bem servir. Esse bem servir que originou a palavra servidor público. Então, quem ocupa um cargo público está lá para servir ao público. Servir, submissão, ó, servir. Não autoritarismo, prepotência, né? Servir, tá certo? Ó, servir, bem servir. Formalizada, expressa. Então vai ter que ter um cara chamado, ó, termo de posse, tá? É um documento, tá? Nesse documento está lá todo previsto, né? Com a assinatura da autoridade competente e do empossado. E quando você tiver com esse documento aqui, tira uma fotinha e me marque lá no Instagram. Tira uma fotinha para mim, eu vou ficar muito feliz, cara, muito feliz mesmo. Então, expliquei para vocês aí o tal do posse e exercício, né? Na prática, inclusive, né? Assim que funciona na prática. Vamos passar, vamos lá, que nossos alunos são impacientes, né? Eu procuro não ser apressadinho, também, mas não muito devagar, né? Parágrafo 1º. Parágrafo 1º vai falar sobre o prazo da posse. Potencial questão de concurso. Nessa minha caminhada de concurseiro profissional ao longo de décadas, eu digo para vocês que esse assunto aqui já foi cobrado centenas de vezes. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contadas da publicação do ato de provimento. O que é o ato de provimento? Ato de nomeação. Tá? Prorrogável por mais 30 dias a requerimento do interessado. Então, o ato de posse, nós temos o quê? 30 normais, você tem 30 dias para viabilizar toda a documentação e se apresentar à autoridade competente, pode prorrogar por mais 30 dias, né? Mas a requerimento do interessado. O que é requerimento do interessado? Não é automático essa prorrogação. Se está vencendo os 30 dias, você não vai conseguir ter toda a documentação necessária, você já vai lá, faz um ofício solicitando, né, de acordo com a Lei 1164, artigo 17, parágrafo 1º, a prorrogação por mais 30 dias do prazo de posse. Se você não fizer isso, se você não provocar e não avisar lá, você vai perder o prazo, você vai tornar sem efeito aí o seu ato de posse, né? 30 dias. Por que eu chamo a atenção do prazo? Porque, olha só, tem prazos diferentes aí no Brasil. Por exemplo, no estado de Mato Grosso, lá no parágrafo 16, artigo 1º, é improrrogável 30 dias. Então, desde 2007, o posse lá era só apenas o quê? Somente 30 dias, né? 30 dias, né? Fechou, né? Então, isso aqui não vai cair no seu concurso, isso aqui é uma regra estadual. Estou passando isso para vocês porque a lei municipal ela é um espelho da lei estadual, né? Tem muitas semelhanças, inclusive no texto, né? E nos conceitos básicos, né? Vem comigo aqui. Parágrafo 2º. Em se tratando de servidor em licença ou afastamento por qualquer outro motivo legal
o prazo será contado no término do impedimento. Puxa, professor, e agora? São duas coisas aqui, ó. Em se tratando de servidor em licença. Bacana, tá aqui. Ok? Vamos para um exemplo para vocês. Eu, professor Luiz, tá? Eu sou professor, tá? Eu sou professor do município de Várzea Grande. Ok, tá? Sou professor e estou de licença. Licença. Tá? É um direito que eu tenho, estar de licença. Está no estatuto? Está no estatuto. Fiz o concurso da Prefeitura de Várzea Grande para o cargo de auditor. Cargo de auditor e cargo de auditor. Por exemplo, cargo de auditor e professor pode ser acumulados. Né? É a previsão, a gente vai estudar isso, inclusive, aqui. É permitida a acumulação desses cargos, né? E aí, professor? E aí o seguinte, enquanto estiver de licença, você tem que estar, servidor, tem que ter essa característica, ou afastado, por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado no término do impedimento. Ou seja, a minha posse, né, estamos falando o quê? De posse, 30 e 30. Então, ela só passa a contar o prazo da posse quando terminar a licença ou afastamento ou outro afastamento legal. Isso cai em concurso, tá? É a única exceção de prorrogação de prazo, além dos 30 e 30 mais 30 para efetuar-se a posse. Bacana, fechou. A única exceção, por isso que cai. Parágrafo 3º. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Isso aqui também cai demais, né? Eu passei no concurso, né, da Prefeitura da Várzea Grande, fui para os Estados Unidos. Eu me propus aí, juntei todas as minhas economias, em ficar 5 meses nos Estados Unidos, né? Faltando aí 45 dias para terminar meu passeio maravilhoso lá, de costa a costa dos Estados Unidos, tá certo? O prefeitão, a prefeita lá foi lá e me nomeou, fez aquele famoso ato de posse. E aí, professor, eu vou ter que vir de lá para cá para tomar posse? Não, não precisa, não precisa. Você pode ir lá no cartório, tá certo? No cartório, e você fazer uma procuração específica para que um terceiro faça posse no seu lugar, tá? Então tá aqui para vocês, então pode ser aceita procuração específica, né? Duas considerações, uma pessoal, outra técnica. Vou falar da técnica, né? O professor tem que justificar essa procuração, não, né? Você não precisa justificar. Você só você manda a procuração e pronto, né? Que vai no seu lugar, não precisa justificar. Segundo, de ordem pessoal, eu particularmente sou contra disso. Acho que a posse tem que ser pessoal, né? Não pode ser por procuração. Essa é a minha posição. Vamos exercitar um pouquinho aqui, ó. TRT 1 FCC 2017, cargo de juiz. Olha aí, ó, juiz, hein? Segundo a Lei 8.112, que é o Estatuto Federal, estamos estudando o Estatuto Municipal, que dispõe sobre o regime jurídico público dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a posse em cargo público, então a questão vai cair sobre posse, né, em cargo público, que ocorre apenas no provimento por nomeação, ok? Provimento por nomeação, fechou? Pode se dar por procuração específica, correto? Pode sim se dar por procuração específica. Aí tem uma famosa vírgulazinha, né? Desde que o agente justifique o motivo da impossibilidade de comparecimento ao ato, né? A questão está errada. Por quê? Porque todas as legislações, tanto a federal, tanto a estadual, quanto a municipal, há, sim, a previsibilidade da procuração específica para o provimento por nomeação. Mas em nenhum dos 3 estatutos há a obrigatoriedade de você fazer aí a justificativa porque você não pode estar presente. Então, ela está errada, né? É claro
que é aluno aqui do LAC ia acertar uma questão dessa, é questão de juiz, cara. Aqui é o seguinte, eu explico para vocês podem ter certeza, eu explico de forma bastante detalhada para vocês, bastante simples, mas com muito conteúdo, com muitos detalhes, às vezes você não percebe. Mas tudo que eu falo aqui, item a item, cara, é um mundo de detalhes. Por isso, reforço para vocês que somente uma aula não é suficiente. Você tem que assistir mais de uma aula, né? E sempre com atenção máxima. Atenção máxima com foco, objetivo. Eu quero fixar conteúdos. Bacana? Fechou? 10. E aqui você vai se preparar para qualquer concurso, cara. Parágrafo 4º. Posse realmente um pouquinho extenso, né? Só haverá posse nos casos de provimento do cargo por nomeação, ok? Né? Cargo por nomeação, quem que é o cara por nomeação? Cargo por nomeação é o efetivo, né? É o cargo efetivo. Cargo por acesso, né? O acesso aqui, no caso, é o cara que vai para a função de confiança. O cara da função de confiança tem a famosa designação, né? Ele vai ser designado por acesso para o cargo de função de confiança. Você não é nomeado para a função de confiança, ó, detalhe. E a ascensão, né? A ascensão é o X, né? O que é o X? Foi declarado inconstitucional há mais de 20 anos pelo Supremo Tribunal Federal. Então, tá aí somente para inglês ver, né? Bacana, fechou? 10, né? Ok, né? Entenderam? Então, posse haverá nos casos, ó, tá certo? Efetivo. Quando fala posse, né, o cara tem que se apresentar e tem um prazo, né? A gente vai passar por isso aí, né? Posse, prazo para o servidor efetivo, ó, 30 mais 30, né? Aqui é na data do ato, ok? Tá, a gente vai explicar esse cara mais para frente. Eu estou colocando o laço temporal aí para você já fixando o conteúdo. Porque eu falo assim, como eu tenho um pouquinho de conhecimento sobre esse assunto, eu sempre procuro, passou um cara aqui, um artigo, algum dispositivo que está lá na frente, eu sempre faço uma breve introdução. Claro, quando chegar o assunto dele, a gente vai aprofundar. E os assuntos passados, a gente vai sempre também reforçando, né? Esses assuntos, ascensão e acesso, estão previstos aonde? Estão previstos aí. Estão previstos na LC 04, que tem um conceito, né? Então, o ascensão, X, né? Porque, como falei para vocês, né? Foi declarado inconstitucional, não vai cair no concurso. Agora, o acesso à investidura do servidor em função de direção, chefia, assessoramento e assistência, segundo os critérios estabelecidos. Então, acesso vai ser o termo de nomeação, a designação para a função de confiança, né? Agora, e aí, professor, isso aqui pode cair no concurso? Cara, isso aqui pode, se isso aqui cair, vai ser para o cargo de direito, de advogado, parte de gestor, de auditor, porque é um assunto top, 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 top. Mas nunca se sabe o que vem da cabeça de examinador, né? Bumbum de nenê e cabeça de examinador, você não sabe o que vai vir, né? Eu já vi provas aí de nível médio, muito mais complexas e muito mais difíceis do que provas aí, questões aí de nível superior. Estou cansado de ver isso, então por isso que eu gosto de explicar tudo, né? Parágrafo 5º. No ato de posse, o servidor apresentará obrigatoriamente declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Ou seja, lá no ato da posse, você vai ter que... Um dos documentos obrigatórios para serem entregues é declaração de bens e valores, né, que constitui... Professor, eu tenho que me apresentar a declaração de imposto de renda? Se você desejar, pode, mas se você não quiser apresentar, não tem problema nenhum. Tá? Você pode fazer uma declaração lá digitada, mas 99,999% das pessoas fazem a declaração de imposto de renda. Inclusive, sobre a declaração de bens, tá? Isso aqui segue um dispositivo da Lei 8.429, tá? Que essa lei aqui é a Lei de Improbidade Administrativa, né? Além disso, são dois documentos, a declaração mais a declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, né? Ou seja, se você já for servidor público, tá, você vai ter que fazer essa declaração
que você já é, se você é, qual que é o cargo, aonde que é, ou não, se você não é servidor público, tá? Isso aí é uma declaração. Por quê? Porque, de regra geral, a Constituição disse que você só pode ocupar um cargo público, né? Parágrafo 6º, muito importante, o tal do tornado sem efeito. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto do parágrafo 1º deste artigo. Muito importante, cara. Muito importante aqui, né? Então, é o seguinte. Está aqui, você teve a nomeação. Ó, você teve a nomeação, tá? O ato de nomeação, ok. No ato de nomeação, tá? O próximo passo é o quê? É a bendita posse, que você, se Deus quiser, vai me marcar lá no Instagram, né? Ok? Vai marcar lá no Instagram, posse. Então, no ato de nomeação, qual que é o prazo que você tem aqui? Ó, 30 mais 30. O que acontece se você não cumpriu esse prazo, né? Acontece o seguinte. Você aqui é servidor público? Não, você não é. Você vai ser servidor público a partir do momento que você tomar posse. Tá? Você vai tomar posse. Depois tem um exercício, a gente vai explicar. Mas você não é ainda servidor público. Só depois você tomar posse. Então, o que acontece? Qual que é o termo? Tornar sem efeito. Ó, tornar sem efeito. Anotem esse esqueminha. O que vai tornar sem efeito? Este ato. Tá? Ou seja, esse ato contém o seu nome, dizendo que você foi aprovado no concurso tal, que você tem que tomar posse em 30 dias prorrogados. Se você não cumpriu o prazo, torna sem efeito. Agora já vou aproveitar e já vou explicar o outro, né? Depois que você toma posse, você ainda não está ganhando ainda, não ganha nada. Você tem outra etapa que é exercício, né? Que aqui você tem 30 dias para se apresentar lá na repartição, né? Se você não se apresentou em 30 dias, o que acontece aqui? Ó, você será exonerado de ofício, tá? Exonerado de ofício, tá? Então, você será exonerado de ofício. A exoneração não é uma punição, tá? É uma forma de vacância do cargo que a gente vai estudar lá em cima. Então, são duas coisas. O que costuma falar? O que cai em concurso, né? O cara, primeiro, clássico, ele troca as datas, né? Troca as datas. Segundo, ele vai falar que se você não tomar posse, você será exonerado. Ele vai falar que se você não entrou em exercício, você vai ser o quê? Você vai ser demitido, vai tornar sem efeito. Não. Isso cai, isso despenca. Então, você tem que saber esses detalhes, né? Essa interpretação, nomeação, posse e exercício. 30-30, tornar sem efeito. Bacana? Já expliquei essa partezinha aqui que a gente vai falar mais para frente. Mas lá na frente eu vou reforçar de novo, né? Tá? Martelar na... Pronto, né? Vamos lá. Certo? Então, vamos lá. Cara, isso aqui é para você. Isso aqui você aprende, não tem como não aprender. O artigo 7º, vamos ler esse artigo 7º, que eu tenho um comentário, parágrafo 7º, que tem um comentário muito específico, né? O ato de provimento ocorrerá no prazo máximo de 30 dias após a publicação do resultado do concurso das vagas imediatamente disponíveis, conforme estabelecida no edital do concurso. Pronto, que está aqui, né? Aqui diz o seguinte: vamos supor que o cargo de auditor tenha 20 cargos, né? 20 vagas, né? Faz o concurso, tudo, recurso, tá. Aí a prefeitura, a banca examinadora, junto com a prefeitura, juntamente com o órgão, publica o resultado final. O que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, que o prefeito tem a obrigação de... Esse ato de provimento é o quê? A nomeação. Tem que nomear os caras dentro das vagas previstas no edital em 30 dias, né?
tá certo? Eu, nessa vida de concurseiro aí de muitos anos, eu confesso aí que já vi muitos órgãos desrespeitarem. Então, ó, fique de olho, cara. Fica de olho. Você tá dentro da vaga lá, tá dentro do número de vagas lá. Você foi aprovado, foi publicado, tá dentro do número de vagas, você tem 30 dias aqui para ser chamado, cara. Presta atenção aí, né? E aí, justiça, cara, né? Se precisar de alguma coisa aí, dá uma entrada pra gente aí, que a gente tem aqui um pessoal aí de advogados aí que é especialista nesses assuntos. Vem comigo, né? 18. Será empossado em cargo público aquele que for julgado apto física e mentalmente pela assistência médica pública municipal, excetuando-se os casos previstos no parágrafo 2º do artigo 9º desta lei. Professor, o que significa aqui? Significa, lembra dos requisitos básicos? Lá, o último requisito básico é o cara tem que estar apto física e mentalmente. Está aqui. Quem que vai julgar o cara? O próprio cara do município. E essa exceção aqui, isso aqui são para os portadores de necessidade de deficiência. Artigo 19. Pronto. Posse. Nós falamos todos os detalhes possíveis de posse. Então, você pode ir para a prova sabendo que você sabe tudo de posse. Agora você tem que colocar em prática a sua posse, né? Depois da posse, qual que é o próximo passo? Isso, exercício. O que é o exercício? Aqui você já é servidor público, você já tomou posse. Só que você não está ganhando ainda. Você vai só depois do exercício. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Então você vai entrar em exercício, né? Prazo: 30 dias. O prazo para o servidor entrar em exercício é de 30 dias contados da data da posse. Tá? Então, tomou posse, você tem 30 dias. Né? Posse, você chega lá, você fala, eu estou aqui, estou apto para o cargo, a autoridade competente vai te dar o termo de posse, comprovando que você está beleza, está tranquilo. Né? Tá ok. Se não entrar em exercício 30 dias, será exonerado. Marque esse cara aqui. Tá? Exonerado, cai muito em concurso. Lá, na posse, é tornar sem efeito. Ele será exonerado de ofício. Tá? O servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto, 30 dias, do parágrafo anterior, será exonerado. Bacana? Fechou? Vem comigo, né? Só lembrando para vocês que o prazo de exercício na LC 04 do Estatuto de Mato Grosso, dos servidores estaduais, são de 15 dias, é diferente, tá? Ok. Tá? Ok. Tá? Então entrou em exercício. Então vamos lá, seguindo toda a via sacra do cara. O cara foi lá, cumpriu o prazo de 30 dias. Quando ele toma posse, ele vai receber uma documentação informando qual que é a repartição que ele vai trabalhar. Chegando lá naquela repartição, ele deve se apresentar ao chefe, né? Ao entrar em exercício, o servidor apresenta ao órgão competente os elementos necessários para o seu assentamento individual. O que é o assentamento individual? É a ficha funcional, tá? Então, o que acontece? Você vai chegar lá, já com todos os cópia da RG, CPF, vai, mas eu entreguei na posse. Na posse é uma coisa, aqui é outra. Que o órgão tem que controlar a sua vida lá. Fotinha, tudo. Ih, cara, vai ter um monte de coisinha lá para você, entendeu? Então, você vai ter que abrir sua ficha funcional, que a partir dali vai controlar a sua vida no órgão, né? 21. A promoção ou ascensão não interrompe o tempo de exercício que é contado com novo posicionamento na carreira a partir da data da publicação do ato que promover ou ascender o servidor, né? E aí, professor? E aqui, vamos lá. Primeira coisa, tá? Ou ascensão. Essa ascensão aqui é XSTF, né? Essa ascensão aqui foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Bacana, fechou. Tá. O que é essa promoção não interrompe o tempo de exercício? Né? Então, você supõe que você está classificado na estrutura de carreira B3. Tá? E aí você vai para o C3. Ó, esse cara aqui é uma movimentação de pessoal. Você está sendo o quê? Promovido. O que ele está falando aqui? Ó? Não interrompe. Então, vamos supor que aqui, no B3, até chegar aqui no B3, tá?
você tinha 10 anos de serviço. Ó, a promoção não interrompe o tempo de exercício que é contado no novo posicionamento. O que acontece? Ó, vai continuar normal, não interrompe. Por que tem que ter o tempo de serviço aqui? Para aposentadoria, e outros benefícios previdenciários que você possa ter direito. Então, não interrompe. Primeira coisa, né? Ok. Contado no novo posicionamento da carreira a partir da data da publicação do ato. Então, você conta o novo posicionamento a partir da publicação do ato, né? Então, aqui, a partir da publicação do ato aqui, você está posicionado aqui. E aí vai indo, cara, ó. C4, né? D4, e vai indo. Você vai se movimentando na carreira, tá? Você vai se movimentando na carreira. Ou seja, duas coisas importantes que você deve saber sobre essa movimentação na carreira. Aliás, três coisas. Primeiro, não se aplica a ascensão. Eu sei, já sabe. Segundo, que não interrompe prazo. Não interrompe tempo. E segundo, que conta a partir do novo posicionamento, né? Professor, por que a partir do novo posicionamento? Porque, às vezes, o cara tá, a lei diz o seguinte, para você se movimentar na carreira, você tem que ter 3 anos no C4 que eu coloquei ali. Então, passa a contar os 3 anos a partir da publicação do Diário Oficial daquela posição. Por isso que fala isso, tá? Bacana? Entenderam? Ok, vamos fazer um exercício difícil agora sobre isso aqui. Difícil mesmo, cara, que pouca gente acerta. Vem cá. Flora é servidora pública federal e, por preencher os requisitos legais, foi recentemente promovida. Opa, marca promovida. Olha aí. Sua promoção foi concedida no dia 10/6. Ó, dia 10/6 foi a data da concessão. E, um mês depois, 10 de novembro, ou seja, 10 de novembro, ocorreu a publicação. Olha aí, vamos marcar aqui, ó, publicação do ato de promoção. Nos termos da Lei 8.112, a promoção. Professor, nós estamos estudando a Lei 1.112, é o mesmo dispositivo. Então, essa questão aqui vale também para nossas. Primeira coisa, ó, não interrompe tempo. Pergunto, interrompe tempo ou não interrompe tempo? Não interrompe tempo. Então, tudo que for interrompe tempo está errado. Então, ó, o B está errado, o C está errado, o D está errado e o E está errado. Se você já sabe que não interrompe tempo, você tem ó, 50%, cara. Você tem 50% de chance de acertar. O chute fica muito mais fácil, né? Mas o que eu falei nesse dispositivo? 2 regras. Não interrompe tempo e a partir da data de publicação. Se é a partir da data da publicação, vai ser dia 10 de outubro ou dia 10 de novembro? 10 de novembro. Então, aqui, ó, não interrompe o tempo de exercício, que será contado o novo posicionamento da carreira, a partir de 10 de novembro de 2016. Professor, eu não acredito, professor. Eu não acredito que eu tenho condições de acertar uma questão como essa. Cara, acredito em você. Você tem potencial. Cara, eu vejo o seguinte, que concurso, né? Quando você começa a estudar da forma correta, orientado, enxergando as coisas, tendo uma visão mais positiva, propositiva, você vai longe, cara. Aí, letra A. Tá certo? Então, olha aí, tá? Não é difícil, cara. Você tem que ir nessa tocada, né? Tá? Tem que ir nessa tocada, nesse modelo mental. Tá? As coisas, tudo que tem, tudo que está escrito tem um motivo, você tem que entender esse motivo e vai indo, vai para frente, né? Vamos comigo aqui. Artigo 22. O servidor transferido, removido, redistribuído, requisitado ou cedido, deva ter exercício, né? Deve, né? Deve ter exercício em outra localidade e terá 30 dias para entrar em exercício, incluído nesse prazo o tempo necessário ao deslocamento para a nova sede. Aí, ó, então é o seguinte, você já é servidor aqui, tá? Então você está aqui, vamos colocar aqui, você está na escola A, ó. Tá? Você foi transferido. Você tem o quê? Transferido para B, ok. Ó, você foi removido, você pediu remoção, né? Você foi para a escola C, ok? Redistribuído, eu vou deixar por último. Ó, D. Você foi requisitado pela Câmara Municipal. E você foi
cedido para a Assembleia Legislativa. O que é o redistribuído? A sua escola foi extinta, tá? Ela foi finalizada, tá certo? Ela foi arquivada. Então, o que acontece? As pessoas que estão aqui, qual que é o nome do instituto? Ela vai ser redistribuído para outras escolas, né? Todos esses casos, fenômenos, né? Então, o que acontece? Ela tem 30 dias aí para entrar em exercício, né? Pô, agora o município vai ser grande, pequenininho, né, cara? É uma férias que o cara ganha, né? É, umas férias, né, meu? Eu, particularmente, eu acho que tinha que ser 7 dias e tá bom demais, né? Dentro do próprio município, né? Fechou? Né? Parágrafo único. Na hipótese de o servidor encontrar-se afastado legalmente, o prazo que se refere este artigo será contado a partir do término do afastamento. Mesmo princípio, né? Então, se ele está com algum, ele já é servidor, está com algum afastamento legal, vai contar o prazo de 30 dias após o término deste afastamento, né? Artigo 23, fala da carga horária municipal. Os servidores cumprirão jornada de duração máxima de 44 horas, que será fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos e no interesse do serviço. As jornadas e escalas de plantão dos serviços definidos como essenciais ou de excepcional interesse público serão definidas através do decreto editado pelo Poder Executivo Municipal. Então, está aqui para a galera. O que conta aqui é o seguinte, o que está contando aqui é 44 horas e o decreto municipal que vai aí editar a carga horária, tá certo? Ah, professor, 44 tem trabalho aos sábados? Porque pelo que eu sei, não trabalha no sábado, né? Então, é o prefeito que vai definir, pode ser meio período, pode ser 8 horas e assim por diante, tá? Quem define é a administração pública. Pronto. Nós falamos 3 coisas até agora, nesta aula, 3 coisas importantes. Falamos tudo sobre posse, falamos tudo sobre exercício, falamos da carga horária e agora a gente vai para o último assunto, que é o estágio probatório. Tá? É o estágio probatório. O que acontece? Né? Então, vamos voltar aqui. Concurso. Fala qual que é o segundo passo. Ato de nomeação. Fala isso, qual que é o nome? Posse. Exercício. Próximo passo. Estágio probatório. Próximo passo. E último, chama-se estabilidade. Estágio probatório, depois de estabilidade. Bacana. Estágio probatório. O que acontece com o estágio probatório? É um período que a administração pública vai avaliar você no exercício do cargo, para verificar se tem aí, entendeu, compatibilidade, se vai dar certo ou não. Então é o seguinte, é um período de avaliação, não tem um contrato temporário na CLT? Tudo bem, é isso. O contrato temporário na CLT é até 90 dias. Aqui na administração pública são de 3 anos, são 36 meses. 36 meses, tá? 36 meses, né? 24 está escrito, mas está vermelho. Vem comigo aqui, né? Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por prazo de 24 meses, durante a qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para desempenho no cargo, observados os aspectos. Ok. Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, 24 meses. Agora você tem que prestar atenção. Se na sua prova o examinador ele for bastante pontual e falar o seguinte: de acordo com a Lei 1164, o prazo de estágio probatório são de 24 meses, certo ou errado? Certo. 24 meses, está aí, 24 meses. Só que em 1988, 88, nós tivemos o quê? Uma emenda à Constituição. E essa emenda à Constituição mudou. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, né? E depois disso, né,
tivemos aí vários julgados nas esferas judiciais e hoje está pacificado que para servidor público o prazo de estágio probatório são de 36 meses. Então, mesmo aqui no texto da lei, dando expressamente escrito 24 meses, o município de Várzea Grande deveria ter editado uma lei para corrigir, para alterar esse dispositivo, mas não foi feito. Então, onde se lê 24, entende-se 36, tudo bem? Isso são coisas de concurso, você tem que saber isso aí, tá? Que isso pode ser cobrado. Bacana? Então, esse é o estágio probatório. Depois do estágio probatório, que se faz se confirmar se você é apto, você vai para a estabilidade. Estabilidade tem uma aula específica. O que é estabilidade? Você passa a ter aí mais proteção em relação ao seu cargo. Você não pode ser exonerado e demitido por qualquer motivo, né? Tem toda uma proteção que a gente vai estudar sobre isso. Então é o seguinte, durante esses 36 meses, vai ter uma junta, vai ter uma comissão que vai avaliar a sua assiduidade, a sua disciplina, a sua capacidade de iniciativa, a sua produtividade, responsabilidade e idoneidade moral. Tá certo? Bacana? Então é o estágio probatório, né? 4 meses antes de fim do período de estágio probatório, será submetido à homologação da autoridade competente a avaliação de desempenho do servidor, realizada de acordo com dispuser a lei do plano de carreira, sem prejuízo de continuidade de apuração dos fatores enumerados do inciso 1 ao 6º, que são os artigos. Ou seja, 4 meses antes, tá certo? Vai fazer um relatório do seu desempenho e lá vai constar a sugestão de apto ou inapto do estágio probatório para a autoridade competente, para a autoridade homologar se você foi apto ou inapto julgado no estágio probatório. Após análise, e se constatada a inobservância dos preceitos enumerados nos incisos previstos no caput deste artigo, o servidor será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observando o dispositivo do parágrafo único do artigo 36. Né? O artigo 36, nós iremos estudar, o artigo 36 é o artigo que trata da recondução. Mas e aí, professor? Vamos lá, venha comigo aqui. Pegadinha de concurso. Então, você está em estágio probatório. Você foi considerado inapto àquele cargo. Você não será demitido, você será exonerado. Tá? Na aula de hoje, nós vimos 2 hipóteses de exoneração, anotem aí. A primeira exoneração você vai ser exonerado se você não entrar em exercício no prazo legal de 30 dias. Primeira hipótese de exoneração. Segunda hipótese de exoneração, tá? É quando você não foi habilitado, você foi considerado inapto no estágio probatório. E essa exoneração é chamada exoneração de ofício. Tá? Então, atenção máxima, eu sei que está no finalzinho da aula, você já está cansado. Então, é o seguinte, mas para aí, pelo amor de Deus, que não deixa passar batido isso. Já viu 2 casos de exoneração. Esses 2 casos, todas as bancas de concurso vão falar que esse sujeito é a demissão. Mas não é demissão, é exoneração de ofício. De ofício porque é exoneração de iniciativa da própria prefeitura, do próprio poder público do contratante. Ok, falamos disso aqui. Outro ponto importante quando o cara é inabilitado em estágio probatório. Tá? Vamos supor que naquela declaração de cargo que você faz lá, por isso é muito importante, você entrou, você falou o seguinte, outro exemplo, né? Eu era técnico administrativo da escola, técnico educacional, de uma escola municipal da Várzea Grande, qualquer uma da escola, fiz concurso para auditor. Passou a ganhar mais. É acumulável? Não. Então eu tenho que pedir exoneração no cargo anterior. Bacana. Você pede exoneração, libera aquela vaga e toma posse no cargo de auditor. Deu os 3 anos de estágio probatório. Você foi inabilitado. E aí, professor? E aí, você vai perder os 2 cargos? Não.
aí você será reconduzido. Então, reconduzido cai muito. Reconduzido ao cargo anterior. No caso do exemplo que eu passei, técnico educacional, tá? Administrativo educacional, está aqui. Reconduzido, e a recondução ela está prevista no artigo 36. É uma forma de provimento. Lembra lá, o 4 R's, A, N, P. O N a gente já estudou. Um desses R's é a recondução. Então, a recondução, já deixa para próximas aulas, é um instituto para quê? Para aquele que foi inabilitado em estágio probatório e já era servidor, ele vai ser reconduzido ao cargo anterior. Tá? Anterior, tá? Ok. Ó, gente, essa aqui é a aula mais longa do nosso curso, tá? Então não se preocupa não que as outras serão curtinhas, tá? Parágrafo 3º do estágio probatório. Será assegurado ao servidor ampla defesa, conferindo-lhe ainda o prazo de 10 dias para a juntada de documentos e a apresentação de defesa escrita. O que acontece? Ele foi inabilitado no estágio probatório, então vai ter dado todo o direito à ampla defesa ou contraditório. Ele vai ter que mostrar 10 dias. O que ele pode falar? Não, eu estou sendo perseguido. O fulano de tal que me deu aquela nota no estágio probatório, cara. Tá, ele é meu inimigo íntimo, aconteceu, cara, ele vai alegar, erro de processo, então ele vai se espernear, entendeu? Tá, tem o direito, né? Tá? Mas o que eu falo para vocês? Não só desse cargo, todos os cargos. Em estágio probatório, cara, toca pianinho, fica quietinho, tá? Na sua, tranquilo, não entra em rota de colisão. Sim, senhor, bom dia, boa tarde, sim, senhor, que posso ajudar. Quietinho, todos os cargos, tá? 4. Os requisitos constantes no presente artigo, que é do estágio probatório, deverão ser apurados de forma que a exoneração dar-se-á, se for o caso, antes do fim do prazo do período de estágio. Não constituem provas suficientes e eficazes as certidões ou portarias desacompanhadas dos documentos e atos administrativos para avaliar negativamente a aptidão e a capacidade do servidor no desempenho do cargo, sobretudo os fatores que se referem aos incisos 1, 2, 3, 4, que são os critérios. Ou seja, tudo tem que ter relatório para negativar o cara. Pronto, encerramos essa nossa grande aula de muito conteúdo, que eu tenho certeza que vai ser útil para você aí na sua vida como servidor público e principalmente no seu concurso. Vamos lá, encerrando aqui, Charlie Chaplin, eu sou fãzaço desse cara aqui, né? Cada um tem de mim exatamente o que cativou. Cada um tem de mim exatamente o que cativou. Isso que funciona exatamente isso, cara. Se você cativa o amor, a alegria, a felicidade, você vai ter isso das pessoas. Se você cativa a inveja, o ódio, a picuinha, a ranzinza, você vai ter isso vai ter isso em contrapartida. Então temos sempre que plantar o amor, sempre temos que fazer as coisas boas para receber isso das pessoas também. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Fui, tchau. Clique lá